Então, nosso assunto é função quadrática, principalmente resolução de situações problemas, ok? Então, a gente começa aqui, Carla é aluna do primeiro ano. São os estilos de questões importantes para Enem, importantes para vestibular, importante para a nossa prova de sexta, Carla é aluna do primeiro ano do ensino médio. Está estudando função quadrática. Ela chegou em casa com uma dúvida sobre uma questão que o professor de matemática colocou no quadro. O pai dela prontificou-se em ajudá-la. O enunciado do problema era: dentre todos os retângulos de perímetro igual a 16 centímetros, qual é o de maior área? O pai de Carla ajudou a resolver o problema e ela encontrou como resposta um quadrilátero de lado em centímetros. Então, primeira coisa a pensar, o exercício está me informando perímetro. O que é perímetro? Soma dos lados. Então, se eu tenho um quadrilátero, que eu não sei se é quadrado ou se é retângulo, eu vou trabalhar com ele assim. Ele tem dois lados, ele tem dois lados com a mesma medida paralelos. Então, se eu chamei lá de x, aqui é x também. Aqui de y, lá de y também. E o que seria o perímetro? X mais x, 2x, y mais y, 2y. O enunciado me informou que esse perímetro dava 12. Então, 2x mais 2y dá 12. Observei que essa equação era simplificável por 2. Simplifiquei 2x por 2, deu x. Simplifiquei mais 2y por 2, deu y. E 12 por 2 deu 6. Então, eu tinha uma equação que envolvia x e y. Resolvi isolar o y. Poderia ter isolado o x. Quem é y? É 6 menos x. Mas o exercício está perguntando sobre área. E aí eu me perguntei, quem é a área de um retângulo? X vezes y. Mas esse y aqui, eu tenho ele em função de x para que eu trabalhe com uma incógnita só. Então, quem era o y lá em cima? 6 menos x. Troquei o y por 6 menos x. Apliquei a propriedade distributiva, fiquei com uma área de menos x ao quadrado mais 6x. Tá? Então, eu saí do perímetro com a informação que eu tinha, fiquei com x mais y igual a 6 e isolei o y. Fui para a área, que é o que o exercício quer. Área é base vezes altura. E essa altura eu já tinha lá como 6 menos x. Troquei. Apliquei a distributiva, cheguei a uma função do segundo grau. O exercício está me falando sobre maior área. Maior área tem a ver com área máxima. Área máxima em quê? Numa função do segundo grau. Aí eu me pergunto, né? Maior área, área máxima. Essa palavra máxima tem a ver com o quê? Tem a ver com ponto do vértice. Então, se tem a ver com ponto do vértice, eu vou chegar aqui e vou achar qual é o valor de x máximo que ele pode assumir. Seria o x do vértice, que é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Então, menos 6 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 deu 3. Então, o valor de x que leva a área a ser máxima, 3. E qual seria o valor de y, se y é 6 menos x? É 6 menos 3. 3 também. Então essa figura, que é um quadrilátero que leva a área a ser máxima, tem x igual a y, ou seja, é um quadrado, de lado 3. Questão muito importante para você dominar as ideias, porque ela aparece sempre em provas. Provas de vestibular que tenha discursiva, prova de Enem e também na minha prova que você vai fazer na sexta-feira, tá bem? Então, eu parti do perímetro, isolei uma das incógnitas, fui para a fórmula de área, montei a equação da área que deu uma função do segundo grau, ele me falou de área máxima, máximo
é uma palavra que tem a ver com o ponto do vértice, e eu calculei na equação da área quem seria o x máximo. Descobri que era 3. Quando fui lá no valor de y com x3, fiz 6 menos 3 para achar y, deu 3 também. Então, percebi que esse quadrilátero é um quadrado 3 por 3. Tudo bem ou dúvidas? Tudo bem, meus caros? João? Tudo bem. Tudo Pelo bem? visto, tudo bem. Ninguém me apresentou nada. Tá, o pessoal está sinalizando lá, tudo bem. Ok. Então, vamos agora para a nossa segunda questão de hoje, que é essa daqui, ó. Sobre a função definida por p de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, a definição da fórmula de uma função quadrática, sabe-se que P0 é 6, P2 é 34, P menos 1 é igual a menos 3. Eu quero os valores de A, B e C e quero que você monte a função quadrática. Então, olha só, nós já passamos por exercício como esse. Eu tenho que determinar A, B e C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na função, vou jogar x0, y6 e vou ver o que dá. Depois vou jogar x2, y34, vejo o que dá também. E depois jogo x menos 1, y menos 3 e vejo o que dá. Então, vamos nós, ó. Primeira coisa que eu fiz, fui na definição da função e joguei para x 0. O y teria que dar 6. Então, ó, x0, y6. Troquei x por 0 e igualei a 6. Aqui deu 0, sobrou c. Então, c é 6. Ou seja, quando x é 0, eu sempre tenho o c da equação, porque o c da equação é aquele ponto que fica em cima do eixo y. Já sei que c é 6. Agora eu peguei esse outro ponto aqui, ó, x2, y34, e joguei na função. A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2 mais um c, que na verdade eu já sabia que era 6, tem que ser igual a 34. Aí eu organizei essas coisas aqui, ó. 4A mais 2B mais o C tem que dar 34. Depois eu fui para o outro ponto, ó, que era esse daqui. Quando x for menos 1, y tem que dar menos 3. Aí troquei lá. A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais C tem que dar menos 3. Menos 1 ao quadrado deu 1 vezes A. Menos 1 vezes B deu menos B, mais C igual a menos 3. Aí, eu peguei as duas equações que eu montei. 4A mais 2B mais C igual a 34 e A menos B mais C igual a menos 3. E troquei esse C, que eu já sabia que tinha o valor de 6. Então, as coisas ficaram assim, ó. 4A mais 2B mais 6 igual a 34. E a de baixo? A menos B mais 6 igual a menos 3. Resolvi isso, ó. 4A mais 2B, 34 menos 6 deu 28. A menos B menos 3 menos 6 deu menos 9. Montei um sistema. Vi que essa equação de cima era simplificável por 2. Eu escolhi simplificar. Se você não quisesse multiplicar de baixo... Um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui na sala de espera. Se você quisesse multiplicar de baixo por menos 4 ou por 2, tudo bem também. Essa foi a minha opção. Eu vi que essa equação era simplificável por 2, simplifiquei. Ao simplificar, já consegui o oposto simétrico aqui, ó. Cortei e somei. Ficou 3A igual a 14 menos 9, que era 5. Então, qual é o valor de A? 5 sobre 3. Depois, escolhi uma das equações que eu trabalhei, escolhi essa daqui, 2A mais B igual a 14. E troquei esse A pelo 5 sobre 3. Então, ficou 2 vezes 5 sobre 3 mais B igual a 14. 10 terços mais B igual a 14. Aí ficou
10 terços mais B igual a 14, quem vai ser B? 14 menos o 10 terços. Tirei o mínimo aqui, entre 3 e 1, deu 3. 3 por 1 vezes 14 deu 42. 3 por 3 vezes 10 deu menos 10. 42 menos 10 deu 32 terços. Aí, nesse momento, eu já conheço o A, que é 5 terços, o C, que é 6, e o B, que é 32 terços. Montei a equação. A equação é do tipo P de x igual a x ao quadrado, mais B vezes x mais C. Montei a equação com os pontos que ele havia me fornecido. Dúvidas aqui em algum lugar? Pode falar. Murilo. Lene, só uma dúvida. Uhum. Se eu multiplicar a equação do segundo grau por menos 1, vai mudar a concavidade da parábola? Vai. Então não pude multiplicar a questão de segundo grau por menos 1. Onde que você ia querer multiplicá-la por menos 1? Porque a gente multiplica por menos 1 quando A é negativo, certo? Quando eu... escuta uma coisa que eu... Ele falou que não é nessa questão. Então Aonde então, Murilo? deixa eu deixar claro. Qualquer questão. Qualquer questão. Se você está traçando uma parábola, você não pode multiplicar a equação por menos 1, porque você pega uma parábola que está virada para baixo e vira ela para cima. Ou seja, você vai traçar a parábola errada, ok? Mas se você estiver resolvendo uma equação ou resolvendo um sistema, você pode multiplicar por menos 1 a qualquer momento, sem problema nenhum, tá? Então, de novo, você não multiplica por menos 1 para traçar gráfico, porque senão você vira a parábola. Mas se o seu objetivo não é o gráfico, é resolver uma equação, você pode multiplicar por menos 1 sem problema nenhum. Se aqui tivesse dado alguma coisa de A negativo e você quisesse multiplicar, poderia multiplicar. Porque a que você gera é equivalente à anterior. Tá bem? Murilo já sinalizou lá, tudo bem. Mais alguém com alguma dúvida aqui ou podemos seguir? Então, a ideia dessa questão é trazer todos os pontos para a função, trocar o x e o y, montar um sisteminha e resolver. Tá bem? Olha essa próxima questão aqui, excelente também. Um garoto lançou uma pedra para cima com seu estilingue. Toda vez que você lança um objeto, a tendência é que o movimento seja parabólico. Às vezes não é um movimento parabólico exato, mas é sempre bem próximo do parabólico. Então, quando a gente faz esse estudo de alguma coisa que é lançada, uma pedra, um projétil, uma bola, a gente sempre está no estudo de função quadrática. A altura vai ser dada em metros e o tempo que a bola sobe e desce vai ser dado em segundos. A função que representa a situação é a altura da bola em função do tempo é igual a 8 vezes t menos t ao quadrado. Observe você que essa equação não está organizada, né? O correto é que esse menos t ao quadrado tivesse vindo na frente. Mas tudo bem, a gente sabe aí que A é menos 1 e que B é 8. Primeira coisa que o exercício quer, a altura que a pedra se encontra no instante de 4 segundos. Então, eu vou até a função da altura e troco o t por 4, para que eu possa responder em que altura a pedra está no instante de 4 segundos. Então, ficaríamos ali com 8 vezes 4, menos 4 ao quadrado. 32 menos 16 deu 16. Quando passar 4 segundos do lançamento da pedra, ela está numa altura de 16 metros. Aí vem uma pergunta assim, ó. Em quais instantes tem a ver com o tempo? A pedra está na altura de 12 metros. Em quais instantes a pedra está na altura de 12 metros? Instante é tempo. A altura é o h. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na equação, trocar o h por 12, organizar a equação e resolver. Quando eu resolver, eu vou achar o t' e o t duas linhas. O que eles representam?
nos instantes que a altura é 12 metros. Então, olha, eu peguei a equação aqui que eu tinha, igualei a 12, porque a altura era 12. Organizei a equação do segundo grau. Aqui até responde a pergunta que me fizeram, ó. A era negativo, minha proposta era apenas de resolução, não era de traçar gráfico. Então, eu multipliquei por menos 1. Troquei o sinal aqui e aqui, sem problema nenhum, porque meu objetivo é resolver e não traçar gráfico. Aí fiquei com uma equação semelhante de A1, B menos 8 e C 12. Fui para delta. B ao quadrado menos 4AC, delta deu 16. Aqui, a minha função não tinha x, tinha t, então t menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que ficou mais 8 eu tinha lá, então, menos 8 eu tinha lá, menos mais. 8 mais ou menos a raiz de 16 sobre 2. 8 mais 4 deu 12 dividido por 2, 6. 8 menos 4 deu 4 dividido por 2, 12. Então, o exercício quer dizer que nesse meu movimento da parábola que seria para baixo, em 2 segundos, a pedra estaria 12 metros. Aí a parábola ia voltar. Quando ela voltasse, que tivesse passado 6 segundos, ela também estaria numa altura de 12 metros. Então, há dois momentos que a pedra está numa altura de 12 metros. Um quando ela está subindo, que é em 2 segundos, e outro quando ela está descendo, que é nos 6 segundos. Tá? E ainda vem uma pergunta assim, em que instante a altura é zero? Essa letra B, eu achei os instantes que a altura era 12. Agora eu quero os instantes que a altura é zero. Então, eu vou pegar a mesma equação que eu trabalhei aqui no início e agora eu não vou igualar a 12, eu vou igualar a zero. Tá? Poderia ter resolvido por Bhaskara, mas ela ficou uma equação incompleta, eu escolhi colocar t em evidência, porque tem t no primeiro termo e no segundo também. T vezes o que dá 8t? 8. T vezes o que dá menos t ao quadrado? Menos t. Ou t é zero, ou 8 menos t é zero. Se 8 menos t é zero, t igual a 8. Então, há duas possibilidades da altura ser zero. Uma, quando a bola partiu, né? Na verdade, ela nem tinha partido ainda, estava no chão, o tempo era zero. E outra, que depois que ela subiu, ela desceu e ela chegou a zero no 8 segundos. Uma coisa importante da gente comentar aqui é essa letra D. Quanto tempo a pedra levou para subir e quanto tempo ela levou para descer? Então, você imagina, ela está saindo do zero. Em 8 segundos, ela sobe e desce. Na metade do tempo, ela está na parte mais alta que ela poderia alcançar. Então, a metade de 0 até 8 é 4. Em 4 segundos, ela estaria lá. Ou então, eu calculo o x do vértice, que vai dar no mesmo, tá? Então, você tem duas possibilidades para achar em quanto tempo ela chegou à maior altura, quanto tempo ela leva para descer. Essas duas medidas aí são sempre a mesma. O tempo que ela leva a subir é igual ao tempo que ela leva para descer. Se o total que ela chegou no chão foi 8 segundos, 8 dividido por 2, 4. Ou joga na forma de x do vértice, que era menos b, menos 8, sobre 2 vezes menos 1. Então, ficaria menos 8 dividido por menos 2, também daria 4. Dúvida nessa? Questão excelente também. Gosto de trabalhar essa questão aí quando estou trabalhando função quadrática, porque ela passa por uma série de entendimentos importantes na matéria. Tudo bem, meu povo? Dificuldades? Tudo sim. Tá, ok. Então, vamos lá. Olha essa questão aqui. Essa também é uma questão importante para a sua prova demais. E para outros lugares. Toda vez que a questão ela aparece muito por aí, eu faço questão de te falar, porque faz com que você fixe melhor as ideias dela, né? Esse treco,
negócio aqui de cima não está querendo, subiu. Espera aí. Opa, aqui. Olha só. O lucro obtido pela produção, comercialização e venda. Então, olha, se você está trabalhando com lucro, ou você está produzindo, ou você está comercializando, ou você está vendendo. Então, ela diz assim, o lucro obtido pela produção, comercialização e venda de X unidades de uma determinada mercadoria é denotado por L de X. E ele é igual a R de X menos C de X. O que é R de X? O que é C de X? R de X é receita. O que é receita? É dinheiro que entra. O que é C de X? É custo. O que é custo? É dinheiro que sai. Então, o que a gente considera lucro? É quando você pega o dinheiro que entrou menos o dinheiro que saiu, né? Se a receita é maior que o custo, você tem um lucro positivo. Se a receita é menor que o custo, você teve prejuízo. Se a receita é igual ao custo, não houve lucro, nem houve prejuízo. Então, para você achar a função lucro, você vai pegar a função receita menos a função custo. E o enunciado dizia assim, que a função receita era 900x menos 10x ao quadrado. E a função custo, 500 mais 300x. Para obter o lucro máximo, essa palavra máximo, quando eu estou trabalhando com função do segundo grau, sempre tem a ver com o ponto do vértice. Devem ser vendidas quantas unidades de mercadoria? O que é unidades nisso que eu estou trabalhando? Ele falou lá, ó, as unidades seriam X. Então, a primeira coisa que eu fiz, fui montar a função lucro. Quem é a função lucro? É a função receita menos a função custo. Função receita está aqui, menos, obrigatoriamente eu tenho que colocar parênteses, porque é menos toda a função custo. Se eu não coloco parênteses, eu vou fazer só o menos 500 e não vou fazer menos o mais 300x. Então, o parênteses aí se torna obrigatório. Aí ficou aqui, ó, 900x menos 10x ao quadrado, menos trocou o sinal do 500, menos trocou o sinal do 300x. Vou organizar a equação agrupando os termos semelhantes. Repetir, 900 menos 300 deu 600x menos 500. Olha, a função receita era do segundo grau, a função custo era do primeiro grau. Quando eu montei a função lucro, ela deu uma função do segundo grau. Numa função do segundo grau, quem é o lucro máximo? É o y do vértice. Qual a quantidade que leva o lucro a ser máximo? É o x do vértice. O que ele quer é quantas unidades deverão ser vendidas. Então, ele quer o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o A. 2 vezes menos 10 deu menos 20. Menos 600 dividido por menos 30, por menos 20, 30. Então, ele precisa vender 30 unidades para que o lucro seja máximo. Ah, o exercício não pediu as unidades, pediu o lucro máximo. Ou você faz o delta, né? E calcula o y máximo como menos delta sobre 4A, ou você pega esse 30 que me indica o x máximo e joga na função, porque o que você vai descobrir é o lucro máximo, porque você vai estar usando o valor de x que maximiza o lucro. Ok? Então, lembre-se sempre, lucro é receita menos custo. Se a receita é maior que o custo, teve lucro. Se a receita é menor que o custo, teve prejuízo. Se eles são iguais, não houve lucro nem prejuízo. Para achar o lucro, faz função receita menos função custo. Monta a função. Ele quer o lucro máximo. O lucro máximo tem a ver com o ponto do vértice. Y vértice ou X vértice. Depende do que ele perguntar. Tudo bem? A conta de x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b
sobre 2 vezes A, que era menos 10. 2 vezes menos 10 deu menos 20. Menos 600 dividido por menos 20, 30. Aproveitando o momento para lembrar, x do vértice é menos B sobre 2A. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Ok. Então, seguindo aqui, questão agora do seu caderno de atividades. Vamos ver o que essa questão diz. Ó, caiu numa universidade do Ceará. Os ambientalistas estimam que, em uma cidade, a concentração média diária de monóxido de carbono no ar será. É muito importante que você entenda o que cada incógnita dessa representa, para você não ficar perdido depois. Então, olha só, o que é C de P? É a concentração média diária de monóxido de carbono no ar. E essa concentração é dada por 0,5 P mais 1 partes por milhão, quando a cidade tiver uma população de P 1.000 habitantes. Então, esse P aqui, está em função de 1.000 habitantes. Se ele dá 5, 5.000. Se ele der 4, 4.000. E assim sucessivamente. Um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de T anos será população em função do tempo é igual a essa função aqui. 10 mais 0,1 T ao quadrado, 1.000 habitantes. Está tudo em função de 1.000 habitantes aí. Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atinge o valor de 6,8 partes por milhão? Então, olha, do que ele está me informando? Está me informando sobre a concentração. Onde que eu tenho uma equação que trabalha a concentração? Aqui, ó. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei a equação que envolve a concentração de partes por milhão e joguei o valor que ele me deu, 6,8. Vou achar o P, ok? Esse P é de população. Então, 6,8, 0,5P mais 1. Joguei esse mais 1 para lá como menos 1. 6,8 menos 1 deu 5,8, igual a 0,5P. 5,8 dividido por 0,5 deu uma população de 11,6 mil habitantes. Tá? Esse 1.000 habitantes a gente não está escrevendo, mas o enunciado falou. Agora, eu tenho a população e eu quero o tempo. Que equação eu tenho que trabalha com a população e me dá o tempo? Essa de baixo. Então, eu peguei ela, Eu tenho a população que eu acabei de descobrir ali e joguei na equação para achar o tempo. Ficou 11,6, 10 mais 0,1 T ao quadrado. Passei o 10 subtraindo, deu 1,6. Esse 0,1 dividiu 1,6. 1,6 dividido por 0,1 deu 16. Quadrado vem para cá em forma de raiz. Raiz de 16 mais ou menos 4. Mas eu estou lidando com tempo e não existe tempo negativo. Por isso, eu fiquei com o tempo de 4. Em 4 anos, a população de 11,6 mil habitantes teria uma concentração de 6,8 partes por milhão, tá? Então, observa bem, esse exercício trouxe duas equações. Uma revelava a concentração média diária de monóxido de carbono em função da população. A outra revelava a população em função do tempo. Como num primeiro momento ele me deu a concentração, eu joguei ela aqui e descobri a população. Quando eu tinha a população, eu fui nessa equação de baixo, coloquei o valor dela e descobri o tempo para que isso acontecesse. Ok? Dúvidas aqui, dúvidas, e a gente pode voltar. Tudo bem para todos? Murilo sinalizou, Diana também. Ok. Vou seguir então. Olha essa daqui, Uma espécie de animal
cuja família inicial era de 200 indivíduos. Foi testada no laboratório. Então, pegou lá 200 animais, levou para o laboratório para fazer um teste sobre a ação de certa droga e constatou-se que a lei de sobrevivência desses 200 animais obedecia à relação N de T igual a Q mais PT ao quadrado, na qual N de T é igual ao número de indivíduos vivos num tempo de T, dado em horas, desde o início do experimento. P e Q são parâmetros que dependiam da droga administrada. Nessas condições, sabendo que a família foi completamente dizimada em 10 horas, pode-se afirmar que o número de indivíduos dessa família que morreram na 6ª hora do experimento foi igual a... Então, o que está acontecendo aí nesse problema? Vão fazer um experimento com 200 indivíduos, né? E vão usar uma droga. E essa droga vai matando esses indivíduos. E essa equação aqui, vai representar o número de indivíduos vivos num tempo de T. Esse Q e esse P depende aí de alguma situação ligada à droga. Aí ele me diz que quando passou 10 horas, a população foi dizimada. Se a população foi dizimada, ela chegou a 0. Então, pode-se afirmar que na 6ª hora morreram quantos indivíduos, né? Então, olha só. Como é que eu vou começar essa equação? Eu vou começar aqui, que o número de indivíduos em função do tempo, o número de indivíduos em função do tempo é igual a essa equação. Num momento inicial, eu tenho 200 indivíduos. No momento inicial, o tempo não passou, então o tempo é 0. E a quantidade de indivíduos é 200. Então, veja, eu venho até essa equação, jogo o n 0, e o n de t seria 200. Então, 200 é igual a Q mais P vezes 0 ao quadrado. P vezes 0 ao quadrado deu 0. 0 mais Q é igual a 200, o que me levou a perceber que o Q da equação é 200. Depois ele me deu uma outra informação, que num tempo de 10 horas a população foi dizimada. Então, num tempo de 10, o N de T seria 0. E aí eu substituí, peguei aqui Q, que era 200, mais P vezes o tempo ao quadrado igual a população, que chegou a 0. Aí ficou 100P igual a menos 200. Menos 200 dividido por 100, P deu menos 2, o que me permitiu montar a equação, tá? Então, primeira coisa, eu fiz N de 0 igual a 200. Por quê? Porque no momento inicial, o tempo não havia passado, haviam 200 indivíduos. E achei o Q. Joguei esse Q aqui na equação, que era essa daqui, e ele me disse que em 10 horas a população foi dizimada, então a população chegou a 0. Peguei a equação trocando o Q, troquei o T por 10 e igualei a 0. Achei que o P era menos 2. Então, qual é a equação substituindo o P e o Q? A equação é quantidade de indivíduos é igual a 200 menos 2t ao quadrado, porque Q é 200 e P deu menos 2. Aí ele quer saber a população na 6ª hora. Se eu calcular o N de 6, eu vou saber quantas pessoas morreram até as 6 horas. Mas não é o que eu quero. O que eu quero é quantas pessoas morreram na 6ª hora. Então, para achar quantas pessoas morreram na 6ª hora, eu tenho que ver quantas morreram na 5ª, quantas morreram na 6ª e subtrair, porque assim eu vou saber quantas morreram apenas na 6ª hora e não até a 6ª hora. Então, eu peguei essa equação aqui, e troquei o T por 5, para ver quantas pessoas morreram na 5ª hora.
ficou 200, menos 2 vezes 25, que deu 50, 200 menos 50, 150 pessoas morreram na quinta hora. Quantas pessoas morreram aqui até a quinta hora haviam morrido essas? Quantas pessoas morreram até a sexta hora? 200 menos 2 vezes 36, que deu 72, 128. Exatamente na sexta hora, quantas morreram? 150 menos 128, 22 espécies aí, 22 espécies de animais. Morreram na sexta hora. Vamos às dúvidas. Dá uma olhada aí. Tá? Então, ó, reforçando. Primeiro, ai, esse negócio me atrapalha. Primeira coisa que eu fiz foi vir até a equação e fazer um n de 0 igual a 200, porque não havia passado nenhum tempo ainda e a população era de 200. Joguei lá em cima, né, trocando aqui o 200 e o 0, e achei P menos 2. A seguir, ele informou que na 10ª hora a população foi dizimada. Então, voltei na equação, joguei o tempo de 10, troquei já o Q por 200 e igualei a 0, porque a população tinha sido dizimada. Achei o P menos 2. Montei a equação Q, que era 200, menos P, mais P, que era menos 2T ao quadrado. Ok. Aí qual é a pergunta dele? Quantos indivíduos morreram na sexta hora? Se eu for até a equação e fazer o N de 6, eu vou saber quantas pessoas morreram até a sexta hora. Não é o que ele quer saber. Ele quer saber quantas morreram na sexta hora. Então, eu vou ver quantas morreram até a sexta hora, quantas morreram até a quinta hora, e vou subtrair. Foi o que eu fiz. N de 5, N de 6, subtraindo, 22 morreram exatamente na sexta hora. Resposta número 1. Tá bem? Ok. Vamos seguir aí para essa questão aqui agora, ó. Vai dando uma lida aí. Essa de São Paulo. O número total de pessoas infectadas, falando em vírus, né? Vem aí uma questão envolvendo vírus. O número total de pessoas infectadas por um novo tipo de vírus, no intervalo de tempo de 0 a 10 semanas, é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 40t mais 15. Então, ó, f de t é o número de pessoas infectadas e o tempo está sendo dado em semana. T0 é a semana em que foram registrados os primeiros 15 casos. E T10, a semana em que estavam infectados o maior número de pessoas. Então, quando eu colocar T0, é a semana em que foram registrados os primeiros 15 casos. E quando eu colocar T10, eu vou descobrir o maior número de casos que ocorreram. Na semana de T10, um medicamento para combater o vírus começou a ser ministrado e o número de pessoas infectadas começou a diminuir em 25 casos por semana, até a erradicação completa, né, até o final do vírus. A aplicação do medicamento também evitou que novos casos de contaminação surgissem após a 10ª semana. A semana em que o número total de pessoas infectadas volta a ser 15 foi a... Vamos ver aqui. Ó, essa daqui é a função que ele me deu. Ele me disse que o f de 10, né? Eu fui calcular o f de 10. O que é o f de 10? A semana em que estava infectado o maior número de pessoas. Então, fui até a função, está escondidinha ali, e deu menos 2 vezes 10 ao quadrado, mais 40 vezes 10, mais 15.
menos 2 vezes 100, mais 400, mais 15. Então, eu posso dizer que a semana em que estavam infectados o maior número de pessoas, e essa quantidade de pessoas era 215. Na 10ª semana, tinha 215 pessoas infectadas. Ok? A partir de então, o número de casos começou a diminuir, em 25 por semana. Então, olha como eu anotei uma equação representando isso. Tinha 215 casos quando a situação era máxima e começou a diminuir em 25 casos por semana. Ele citou lá em cima que T representava a semana, tá? E isso aconteceu a semana em que o número total de pessoas infectadas volta a ser 15. Então, eu peguei aqui, montei uma equação para os infectados após o máximo do crescimento, que foi de 215 menos 25 por semana. E queria saber a semana em que o número total de infectados voltava a ser 15. Substituí o 15 aqui. Ficou 25T, 15, menos 25T, 15 menos 215, que deu menos 200, multiplicando tudo por menos 1, T deu 8. Então, olha só, já haviam passado 10 semanas para que a situação ficasse máxima. Depois, o número de casos começou a diminuir. Aí eu montei uma equação de acordo com o número de casos. A minha pergunta era, em qual semana o número de casos chegaria a 15? E eu achei 8. 8 é a 8ª semana após esses 215 aqui, que era o máximo de contaminação, que era o T10. Então, 215 tinha acontecido no T10, depois começou a diminuir. Quando começou a diminuir, na semana 8, o número de casos tinha chegado a 15. Então, quanto tempo se passou? As 10 primeiras semanas para chegar ao máximo, mais essas 8 semanas aqui para regredir e chegar até 15. Então, resposta lá, letra D, 18. Tudo bem nessa questão? Dúvidas, dificuldades? Gostariam que eu voltasse? Arthur pediu para você voltar um pouquinho. Eu voltar nas ideias, né? Tudo bem. Então, olha só, Arthur. O enunciado me diz que na 10ª semana, a quantidade de infectados é a máxima. Então, eu peguei a função dada e troquei o T por 10, ok? Achei que a quantidade máxima de pessoas infectadas por esse vírus foi 215. É essa, Arthur, que você quer que eu revise? Não, é a questão 9. Ah, vou voltar lá então. Ok, vamos para a questão 9. Aqui diz que no momento inicial tinha 200 indivíduos. Eu peguei... Ai, esse negócio baixou de novo. Eu peguei a função e troquei. Peraí, Arthur. Eu peguei a função e troquei o N de T por 200 e o T por 0. Trocando o T por 0, isso daqui dá 0. A única coisa que sobra é o Q igual aos 200. Achei o valor de Q. Depois, ele me informou que na semana aqui, o tempo é o quê? Tempo é dado em horas. Então, em 10 horas, a população foi dizimada. No N de 10, a população chegou a 0. Aí eu vim aqui nessa função, já sabia que Q era 200, mais PT ao quadrado, onde esse T seria 10, igual a população dizimada, que era 0. Aí ficou 100P, né, igual a menos 200. Menos 200 dividido por 100 deu um P menos 2. Montei a equação. N de T, aqui, ó, igual a Q, que é 200, o P, que eu acabei de achar, que é menos 2, T ao quadrado, ok? Aí ele me pergunta assim, pode-se afirmar que o número de indivíduos dessa família que morreram na 6ª hora do experimento,
O que é o N de 6? É quantos morreram até a sexta hora. Então, eu fiz o quê? Eu fiz o N de 5, fiz o N de 6 e subtraí para ver exatamente quantos morreram na sexta hora. Tá bem? Ok, então vem aí a questão 10 que nós fizemos e uma questão 11 aqui para a gente fechar, que eu acho que são quantas horas? São 12h22. Olha essa questão simples, fácil, mas que requer de você todo o conhecimento aí, ó. Com relação à função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 9x mais 20. Escreva verdadeiro ou falso para os itens abaixo. Letra A. A concavidade da parábola que representa graficamente é voltada para cima. Verdadeira. O que me faz saber que é verdadeira é o A ser positivo. Ok? Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. O ponto 2 e 42 pertence ao gráfico. O que eu tenho que fazer para ver se o ponto 2 e 42 pertence ao gráfico? Eu vou até a função, troco o x por 2. Se o resultado da conta der 42, significa que o ponto 2 e 42 pertence. Então, troquei lá por 2. 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 2, 18, mais 20. 24 menos 18 deu 6. Não deu 42. Então, o ponto seria 2 e 6 e não 2 e 42, tá? A seguir, os zeros da função. O que é zeros da função? X' e x duas linhas. Então, resolvi aqui a equação, ó. X ao quadrado menos 9x mais 20, delta b ao quadrado menos 4ac, delta d1. Fui para a fórmula de Bhaskara. X, 9 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. 9 mais 1, 10, por 2, 5. 9 menos 1, 8, por 2, 4. Então, quem são os zeros da função? 5 e 4, tá? Zeros da função são os valores de x que levam o y a ser zero. Observe você que eu peguei a equação e igualei a zero. Então, o que eu vou descobrir? Quais os valores de x que levam o y a ser zero. A letra D diz assim: quais os valores de x tais que f de x seja 6? Então, eu não vou usar mais a função igual a zero. Eu vou usar a função igualada a 6. Vou reorganizá-la. X ao quadrado menos 9x, 20 menos 6 deu 14 igual a zero. E vou resolver. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac, deu 25. X, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, um valor deu 7 e outro valor deu 2. Então, os resultados deu 7 e 2. E o exercício aqui dizia que os resultados dariam menos 7 e menos 2. Falsa a letra D. Alguma dúvida nessas análises que eu fiz? Aqui, ó, essa daqui é do mesmo tipo de questão que nós já fizemos, mas antes eu te dava pontos. Agora você tem que olhar para o gráfico e interpretar os pontos. Olha, me ajuda lá. Quais pontos eu tenho com certeza? Olha, eu tenho com certeza o ponto 0 e 2, que é onde a parábola toca o eixo Y. Já sei que o C da equação é 2. Também tenho com certeza o ponto menos 2 e 2. E também o ponto 1 e menos 1. Se eu tenho 3 pontos de uma parábola, né, eu vou conseguir resolver. Então, eu anotei lá, ó. Peguei a regra geral, que representa uma função quadrática. Fiz o f de 0, né, porque eu tinha o ponto 0 e 2. Vou fazer o f de menos 2, porque eu tenho x menos 2 com y2. E também vou fazer o f de 1, porque eu tenho o ponto 1 e menos 1. Então, eu vou lá. Peguei a função, troquei o x por 0. Né? Já sei que quando o x é 0, eu vou ter o valor de c. Aí ficou 0, deu 0 aqui, só sobrou c. O valor de c é 2. Troquei esse outro ponto aqui.
x menos 2. Menos 2 ao quadrado, bv menos 2 mais c igual a 2. 4a menos 2b mais c igual a 2. Deixei ela lá. E o f de 1 daria menos 1. Troquei x por 1, igualei a menos 1. Aqui vai dar a mais b mais c igual a menos 1. A seguir, fiz as trocas do c, porque eu já sabia que c era 2. Então, nessa equação aqui, 4a menos 2b mais 2 igual a 2, né? E nessa outra aqui, troquei o c também por 2, a mais b mais 2 igual a menos 1. Aí aqui, ó, mais 2 foi para o segundo membro, menos 2, deu 0. Mais 2 foi para o segundo membro, menos 2, deu menos 3. Tenho essa equação e essa daqui. Posso escolher, né, multiplicar de baixo por menos 4, multiplicar por 2, ou simplificar de cima. Eu escolhi simplificar por 2. Simplificando por 2, deu 2a menos b igual a 0. E a de baixo eu tinha a mais b igual a menos 3. Cortei aqui, ficou 3a igual a menos 3, né? 3a igual a menos 3, a é menos 3 dividido por 3, ou seja, menos 1. Se a é menos 1, escolho uma das equações e coloco lá, menos 1 mais b igual a menos 3. Menos 1 foi para o segundo membro, mais 1, menos 3 mais 1 deu menos 2. E montei a equação, ó. A função foi a que deu menos 1, x ao quadrado, b, que deu menos 2x, mais o c, que tinha dado 2. Então, menos x ao quadrado, menos 2x mais 2. O nosso horário termina aqui, mas esse slide traz aqui outras questões também importantes para você na sua avaliação de sexta-feira. Então, eu vou gravar em PowerPoint e vou enviar para vocês, ok? Dúvida?